Vamos dar continuidade, tá? Estamos ministrando em Hebreus, livro de Hebreus, e hoje, desta feita, capítulo 4, de 1 a 13. Hebreus, capítulo 4, de 1 a 13. E tem como tema hoje, descanso, uma promessa de Deus. Você pode repetir? Então, talvez essa palavra de hoje, talvez seja principalmente você que chegou aqui, não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja passando por algumas tribulações, problemas, aflições, dificuldades, muitos boletos, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus tem um descanso para a tua vida, tá? E hoje nós vamos ministrar, à luz da palavra, que existe pelo menos 3 descansos, sendo o último o principal. E nós vamos focar mais no último, que é o principal. Mas, sem mais delongas, que tem muita coisa, Hebreu já falei bastante, o autor desconhecido, foi ministrado por causa do povo que estava retrocedendo, querendo voltar para o judaísmo. Então foi ministrada a carta aos Hebreus, por causa que eles estavam querendo se desviar, se apostatar da fé. É isso. Então, sem mais delongas, vamos para o texto. Descanso, uma promessa de Deus. Então, Hebreus capítulo 4, vamos trabalhar do 1 até o 13. Então, apenas o 1, por favor, Ivan, leia. Amém. Depois, só um pouquinho. Renato, eu vou precisar muito de você hoje. Fique logo no ponto aí, tá? Vou citar uns 5 textos para te trabalhar e eu vou trazer uma revelação tremenda que você já faz, mas não sabe a origem. Hoje eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta, tá? Ok. Então vamos lá. Apenas um. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém de vós fica para trás. Então, a primeira coisa que o autor aos Hebreus está dizendo, que nós devemos temer. Temamos. Por quê? Porque se a gente for para voltar um versículo atrás, que é o último do capítulo 3, 3:19, diz que o povo não entrou no descanso, ou na terra prometida, ou no Shabat, ou no sábado, que tudo é a mesma coisa, por causa da incredulidade. Pô, você reconhece a história, ministrei a ministração passada, o povo por 40 anos andou em círculo no deserto, porque não tinha fé, não cria nas promessas de Deus. Então, para entrar no descanso, você que entrou aqui atribulado, lembre disso, que a ministração talvez seja para você. Atribulado, em dificuldade, não sabe nem o que está acontecendo. Pastor, eu não sei nem o que eu faço, eu não sei nem mais nem o que fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. Temamos. Porque a Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é um homem ou uma mulher sábia, diga amém. Amém. Então você precisa temer a Deus. Você precisa temer a Deus, porque você sabia que os diabos, os demônios, teme e treme. Então, quando você só teme a Deus, não é muita coisa não, porque os diabos temem e tremem diante de Deus, os demônios. Ok, então você precisa temer a Deus nas suas atitudes, no seu procedimento, na sua vida. Se você colocar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, na sua vida, você vai agir com prudência, você vai agir com cuidado, você vai agir conforme o procedimento adequado que honre você, sua família e também a Deus, tá? 2.
porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aprenda uma coisa, toque no irmão que está ao seu lado assim com carinho, diga assim, para você ouvir, aprender e principalmente viver a palavra, você precisa ter fé. Diga. Se você não tiver fé, não adianta nada, eu posso terminar de pregar, você não recebe nada, você não se aposta de nada, e você sai daqui talvez pior do que você entrou. Porque o segredo é o quê? É ter fé. É a fé que vai fazer a diferença. Então aquele povo não entrou na terra prometida, na terra de Canaã, que é a promessa para mim e para você, a terra que mana leite e mel, porque eles não tiveram fé, fé em Deus, fé nas promessas contidas na palavra. Você precisa crer, independentemente de qualquer coisa, você precisa crer. Está escrito, é para você. Tome posse, receba. É isso que você tem que fazer. 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então nós que temos fé, nós já entramos no descanso. Diga, como assim, pastor? Diga. Será se eu já entrei, se eu estou na maior tribulação, no maior perrengue? Já entrou. As coisas de Deus você recebe primeiramente por fé. Primeiro descanso que você alcançou, é você que é de Cristo, tá? Você que nasceu de novo. Primeiro descanso, quando você se encontra com Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. E cabe você receber por fé a promessa da sua salvação, mas o descanso começa aqui, o descanso começa agora. Eu disse que ia usar muito o Renato do Avivamento. Vamos lá para o primeiro texto, Renato. Mateus 11, 28 a 30, leia tudo. Em Mateus 11, 28 a 30, é todos aqueles que têm um encontro com Cristo. Você já teve um encontro com Cristo? Diga amém. Amém. Então essa palavra é para você. Que palavra? Que o Renato vai ler. Já tá aí no projetor aí? Está projetado? Mateus, sim ou não? Tem que Mateus projetar para ajudar. Tem que projetar e o Renato ler. Tá? É Mateus capítulo 11, 28 a 30. Já, Renato? Amém, pastor. Pode ler, leia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e os vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você se encontra com Cristo, se cumpre esta palavra. É você que está atribulado, você que já é crente. Jesus está dizendo para você, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está em Cristo, seu fardo tem que ser leve. Você não pode ser além do que você já está carregando. Não pode. Vou lhe dar outra promessa para você. Vou pedir para o Renato, não. Eu vou te usar bastante, Renato. Fica atento. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz assim. 1 Coríntios não estava no script, eu não ensaiei hoje, deixa eu lembrar aqui. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: e não vem sobre vós tentação senão humana.
E fiel é Deus, que não permitirá que ninguém seja provado além do que possa suportar. E conjuntamente com as provações, Ele mesmo promoverá o escape. Todo escape vem do Senhor na sua vida. Diga amém, diga eu recebo, diga eu tomo posse. Então você não pode entrar no reino de Deus cansado, sobrecarregado, desistido, querendo se desesperar até da sua vida. Não, não e não. Você precisa ter fé. A diferença do pessoal que ficou no deserto e morreu no deserto e não entraram na terra prometida, não entraram no descanso, porque faltou fé. Eu espero que você tenha fé. Eu já ministrei, era muito parecida com a ministração do domingo passado, mas no domingo passado eu ensinei você a ter fé. Se você está anotando também, é Romanos 10, 17. Diga Romanos 10, 17. Tem uma promessa maravilhosa para a minha vida, diz assim: ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra no grego é Christos. O que é Christos? É ungido. Mesmo Cristo é ungido, é Messias. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra ungida. Quando o pastor está pregando aqui, se é a palavra de Deus, é uma pregação ungida, é uma pregação que levanta a fé. Como é que você quer crescer em fé se você não ouve a palavra, se você não vem para a igreja, se você não canta louvores? Aí você vai esfriar mesmo. Então vinde a mim, todos vós. Se você entrou aqui desistido, Jesus te faz um convite hoje. Aceite o convite de Jesus. 4. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então vamos aprender uma coisa. A Bíblia diz no versículo 4, e é 4:4, tá? Diz que Deus descansou no 7º dia. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que no 7º dia, que é o sábado do Antigo Testamento, tá? Minha principal ministração de hoje é para dizer para você que o sábado foi mudado para domingo, mas calma, é depois. Mas Deus descansou. O que significa isso? Deus se cansa, irmão? Me responda. Deus está cansado, está fatigado, está desistido, está atribulado talvez igual você? Sim ou não? Não. Por que ele descansou? Para ele dar um exemplo. Esse descanso tem 2 significados. Ele é tipológico, é um tipo do descanso principal que nós vamos deixar para o final. Mas quando ele descansa, quando ele faz todas as coisas, e observe uma coisa, que todos os dias quando você vê, se você chegar em casa você vai ler a Bíblia. E vai lá, primeiro dia ele fez isso, fez aquilo. E houve manhã e tarde do primeiro dia. Aí no segundo dia ele fez isso ou aquilo. E houve manhã e tarde do segundo dia. E até o 6º dia, houve manhã e tarde do 6º dia. Quando chega no 7º dia, não houve manhã e tarde. Porque era tipológico, estava apontando para um descanso infinito, um descanso que você não vai mais se cansar, um descanso que você não vai morrer, um descanso que você não vai ter mais dor, um descanso vai ser infinito, vai ser eterno. Por isso no 7º dia não tem manhã e tarde, esse dia não acaba nunca. Mas quando Deus descansa no 7º dia, é para dizer para você, ei, somente você que é empresário, cabe com isso. Você não está tendo tempo nem para Deus? Que negócio é esse? Eu, Deus, parei no 7º dia para te dar exemplo. Que tu vai conseguir um estresse. Tu vai conseguir. O que é da psicologia que está na moda aí? É burnout, né? Vai conseguir um burnout. Burnout é uma palavra moderna. Para um estresse, você trabalha muito, né? E aí você fica cansado, estressado, e você tem que parar na marra. Será que é um leito que tem que te parar? Será que é uma cama que tem que te parar? Não seja sábio. Aprenda com Deus.
Deus descansou no 7º dia sem precisar, para dar exemplo para você, empresário, que não tem tempo para Deus. Domingo, daqui a pouco nós vamos chegar, tá? Domingo é o dia do Senhor, mas vai ser lá no final. Então domingo é para você vir para a igreja, para você receber uma palavra dessa. Quem sabe você está precisando, quem sabe você chegou aqui abatido, cansado, sobrecarregado, como eu acabei de citar, Mateus 11, e aí você ouve essa palavra. Ei, será que eu não tenho que parar mesmo? Será que se eu não parar, talvez Deus vai me parar? E talvez vai me parar até com a doença, que é pior. Porque você pode pegar um estresse. Tem muita gente estressada, sim ou não? Tem. Tem muita gente que é parada. É parada na marra, no hospital. Aí quando chega lá no hospital internado, aí tem tempo. Que ele pode sair? Não. O médico já vai ter que passar uns 10 dias aqui. Rapaz. 10, 20, 30, tem gente que passa mais tempo. E o pior, tem gente que nem volta, morre. Né? Então, espero que Deus esteja falando com você hoje. 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então, próximo. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a querem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então, os primeiros, quem são os primeiros? São o povo do Egito, tá? Saiu do Egito. Foi que eu ministrei domingo passado. Saiu do Egito, debaixo de mão forte, sinais, prodígios, maravilha, milagre. Atravessaram o mar a pé enxuto. Era a água da rocha. Era isso e aquilo. Caía maná do céu, caía codornize do céu. E aí o povo murmurava, reclamava, era incrédulo. E aquele povo, porque não tiveram fé, eu até ministrei no 1, né? Não entraram na terra prometida, que também é uma tipologia de descanso. Mas você que ouviu as boas novas, lembre que Hebreus está sendo ministrado, porque o povo queria voltar para onde? Para o Egito? Não, queria voltar para o judaísmo. Jesus, eu já ensinei para você que ele é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Arão, e hoje ele é superior a Josué. Daqui a pouco vamos já ver isso. E aí, como é que eu estou em Jesus, que é algo melhor, que é algo mais poderoso, e eu quero voltar para o judaísmo? Era isso que estava acontecendo, claro, por diante de grandes perseguições. Talvez a tribulação que você esteja passando hoje é fichinha naquele tempo. Morte mesmo, prisões, espancamento. Mas aí o autor hebreu diz, não, rapaz, Cristo é melhor, permaneça. Seja fiel até a morte que você vai receber a coroa da vida. Não sei se eu já estou conseguindo falar com você hoje. Mas tudo é fé, falta de fé. Vamos lá, mais um. 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, dito por Davi, né? Se hoje ouvires a sua voz, Deus te trouxe hoje aqui, diga amém, para você ouvir a voz dele. Pastor, mas eu estou ouvindo é a sua. Eu estou falando a palavra. A palavra é minha, essa palavra? Essa palavra é de Deus. Então, qual é a palavra para você hoje? Se ouvires a minha voz, a voz de quem? De Deus. Se ouvir a voz de Deus, pela palavra. Se você ouvir a palavra de Deus, não rejeite, não recuse, tome uma atitude, se posicione. O tempo aceitável é hoje, é agora para você. Deus está usando até Davi, né? Já foi há muito tempo para dizer para você, se hoje ouvir a minha voz, não recuse, aceite a exortação, aceite a palavra, que é para o seu bem. Vamos lá, mais um. 8.
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, se Josué tivesse dado repouso, porque o primeiro descanso, vou falar de 3 descansos hoje, de 3 repousos, de 3 sábados, 3 shabat. O primeiro é do 7º dia que Deus descansou. O segundo seria com Josué, depois de 40 anos andando em deserto. Você entra na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas esse não era o descanso total. Esse descanso, tanto o primeiro descanso, o de Deus, de Gênesis, como agora o descanso de Josué, era tipológico, tipo do descanso principal que viria na frente. E esse só vai vir ao céu. Esse que vai vir, que eu vou anunciar daqui a pouco para você. Então, o de Josué era importante? Claro que era. Quem não quer viver numa terra que mana leite e mel? Mas aquele descanso é tipológico. É para você experimentar, assim como você que está em Cristo, né? Você que está em Cristo, você já não é para viver nessa tribulação toda, porque você tem que confiar em Jesus, Mateus 11, como já foi lido. Mas aí, o que acontece? Josué era outro tipo, mas existia um descanso maior. Existe um descanso eterno, que eu vou anunciar para você hoje. Porque mesmo aquele que estava passando pela tribulação, e se até matasse esse, tinha muitas pessoas, não eram todos, tá? Tinha muitas pessoas que iam para a fogueira cantando louvores. Vou lhe dar só um, tá? Se você quiser ir no YouTube depois, veja a história de Policarmo Quaresma. Ele foi, vou dar uma palhinha, bem, um minutinho de palhinha aqui. Senta que lá vem a história. Ele foi condenado, que ele tinha que negar Jesus. Tinha que dizer assim, Jesus, não é nem Jesus, o cristão. Porque Jesus era muito forte, né, que tinha o Messias, etc, tal, que estava por vir. Que eles não acreditavam no Jesus que nós temos, no Jesus da época. Mas ele não queria mexer com Jesus nem com o Messias. Aí dizia o cristão é anátema. A pessoa dissesse, se Policarmo Quaresma dissesse, ele estava livre da fogueira e o fogo pegando. Vamos lá, desiste. Não, pode queimar. Quando ele foi colocado na fogueira, Deus mandava um vento e o vento não tocava nele, e o fogo não tocava nele. E foi, até que o carrasco já estava desesperado. Aí ele pegou, igual como Jesus, pegou uma lança e furou Policarpo Quaresma, e quando ele furou, que matou com a lança, aí a chama cobriu ele e disse que tinha saiu um cheiro bem agradável, como se estivesse fazendo um bolo. Isso está nos anais da história aí. Pode abrir depois o YouTube, quando você chegar em casa, você vai. Então, mas nem todos iam. Porque naquele tempo perdiam até as mulheres, a pessoa que estava, eles achavam que Jesus era uma seita, o cristianismo que era uma seita, a mulher que não queria ir junto com o marido, ela tinha direito de dar o divórcio para ele. Vai-te embora. Então ele perdia a família, perdia os bens, perdia tudo. Então não era fácil não, a perseguição. Mas aí o autor hebreu diz, olha, é que você morra, é melhor você morrer com Cristo. Permaneça. Cristo é superior a tudo isso. E agora, quanto mais você, do século 21 de hoje, do Brasil, que tem uma perseguição velada, mas não tem essa perseguição toda, e você fica se escondendo aí, fazendo mimimi. Mas vamos avançar. 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Lê o 10, que eu acho que é no 10 que eu vou fazer tudinho que eu ensaiei aqui. Portanto, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio... 10. Portanto, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Então vamos ver. Vou lhe provar agora, só faltam 3. Vou lhe provar agora que o dia de sábado, 7º dia,
Pastor, mas não é o quarto mandamento. O senhor não acabou de dizer que Deus descansou. Qual foi o dia que Deus descansou? Qual foi o dia que Deus descansou, gente? Sétimo dia. O sétimo dia não é sagrado. Até hoje tem igreja do sétimo dia. Bobagem. Vou lhe provar agora. Você quer que eu prove? Diga amém. Por que você congrega no domingo? Você quer aprender? Então vamos lá. Vamos, várias coisas. Vou dizer só uma por enquanto aqui. Qual foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou? Domingo, tá? Opa, está começando a ficar interessante, né? Mas vamos lá. Oséias, Renato do Avivamento. Amém. Oséias 2:11. Em Oséias 2:11, projete aí, eu queria que você anotasse. O dia que você quiser discutir com um adventista do sétimo dia, ou um batista do sétimo dia também, tem batista do sétimo dia. Aí você tem que ter argumento e tem que ter textos bíblicos. Já, Renato? Amém. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Vá lá para Colossenses 2,16. Mas em 2,11, Oséias 2,11, está escrito assim, Renato que leu, tá? Farei cessar o seu gozo, farei cessar sua lua nova, e farei cessar os seus sábados. Diga, pastor, mas não é só um sábado, diga. Não. Existia o sábado, que é o sétimo dia, tá? Isso é bíblico. Existia o sábado, que é o sétimo dia, mas toda vez que tinha uma festa, eu só estudei uma, tá? Mas são várias. Toda vez, você vai encontrar isso na Bíblia, quando você começar a ler a Bíblia. Toda vez que tinha uma festa importante, como a Páscoa, o dia que caía a Páscoa era sábado. Pastor, então tinha 2 sábados? Tinha. Tá? A festa principal da Páscoa e de outras festas, que dia era? Sábado. Era considerado sábado porque não podia ter trabalho serviço. Ninguém podia trabalhar. Todo mundo tinha que descansar. Todo mundo tinha que adorar a Deus. Então tinha o sábado do sétimo dia, isso à luz do Antigo Testamento, mas tinha o sábado de festa. Então, por isso que o autor aí colocou no plural. Não sei se você percebeu. Mas o texto é Oséias 2:11, para você ler em casa. Sábados, vários sábados. Tá? Mas agora nós vamos ver Colossenses, porque Paulo interpreta Oséias 2:11. Aonde, pastor Roberto? Colossenses 2:16. Olha que é fácil de decorar. 2:11 e 2:16. Agora é Colossenses 2:16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E nem... Renato, lê de novo o 2:16 de novo, de Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Que ninguém te julgue, meu irmão. Ninguém. Mas eu disse para você, pastor Roberto, o senhor não provou nada ainda. Aliás, já provou um pouquinho. A única coisa que o senhor falou foi que, e é verdade, que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas domingo é o dia mais importante. Então vamos lá, Renato, eu disse que eu ia te usar hoje. Vai lá um bem forte agora. Vá para Atos. Eu queria que você está anotando? Sim. Vá para Atos, capítulo 20, versículo 7. Se você não tem a memória igual a do pastor Roberto, para guardar os versículos tudo na cabeça, anote, gente.
Qual é o versículo? Atos? Não, mas é espaçado, porque senão vai dizer 27. É 20, versículo 7. No ponto, Renato. Amém. E no primeiro dia da semana... Peraí. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Nós acabamos de concordar que o último dia, o sétimo dia é o quê? Então, se o sétimo dia é sábado, o primeiro dia é? Então, repete, Renato. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Amém. Só até aí. No primeiro dia da semana, para se reunir, para partir o pão, era a ceia do Senhor. Qual era o dia que se deveria celebrar a ceia do Senhor? Domingo. Mas eu quero dizer outro ainda. Tem vários, tá? Eu vou dizer mais um para encerrar. Vamos lá para agora 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Renato do Avivamento, com a palavra. Amém. No primeiro dia da semana, Para aí. Que dia da semana? Podemos substituir por domingo? Então substitui por domingo, no primeiro dia da semana. Vai lá, Renato. No domingo, cada um de vós põe a parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, qual era o dia para você tirar a oferta? Domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Você quer... Essa não está no script, não, mas eu sei de conhecimento mesmo. Qual foi um dia muito importante, que até cantamos hoje aqui, que desceu fogo do céu e o pessoal começou a falar em línguas estranhas? Qual foi esse dia? Pentecostes. Sabe que dia foi? Domingo. Então, domingo é o dia mais importante da semana, até porque é o primeiro dia e é primícias. Diga amém e aplauda ao Senhor. Vamos dar continuidade. É o 11, né? Amém. Estamos acabando, só falta 3. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então nós precisamos entrar no repouso. Qual o repouso? Agora o repouso maior, o céu. Para que você não caia no mesmo erro. Qual foi o erro? Da desobediência, da falta de fé, da incredulidade. Eu falei até na hora, esquecida, meu. Ficou tão feio, eu pedi para a Poliana cortar lá, que eu não conseguia lembrar o que Agostinho disse. Mas a incredulidade é a mãe de todos os pecados, tá? A incredulidade é a mãe de todos os pecados. É o que eu quis falar naquele dia lá, que falhou a memória. Ok, então a desobediência, a incredulidade, a falta de fé vai impedir de você entrar no repouso de Deus. Qual é o repouso de Deus final? É o céu. Pastor Roberto, mas o senhor acabou de ministrar no 3, que quando nós temos um encontro com Jesus, nós que já entramos por fé. Sim, verdade, mas a fé, aprenda uma coisa, Renato, vai lá para Filipenses 2:12. Mas a fé, ela precisa ser trabalhada. Você aceita Jesus, você vai para o céu sim, mas isso se você permanecer firme até o fim, ser fiel até a morte, e receberei a coroa da vida, da justiça, porque você pode se desviar e você pode perder a salvação. Aí eu usei Paulo mais uma vez, só mais esse texto, e a gente não vai falar nenhum texto, já estamos correndo, mas vamos lá, Filipenses 2:12, Renato. Amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O teu texto está muito ruim, mas o que ele disse no meu? Desenvolva a sua fé. Você precisa
desenvolver a sua fé. Tá? Em outros textos você vai encontrar isso. E como é que eu vou desenvolver a minha fé? É do jeito que eu já falei, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Se você não vem para a igreja, você ouve a palavra de Cristo? Se você não vem para a igreja, que está os irmãos, de vez em quando dá uma cutucada. Fulano está meio que faltando muito e tal. Aí você vai assistir no YouTube? Vai mesmo? Talvez, se você assiste no YouTube, mas você vem para a igreja, você vai para o congresso. Isso é um exemplo. E você, como não tem carro, é um exemplo dobrado. Porque quando a pessoa não tem carro, não é fácil, né, gente? Vou contar um testemunho para finalizar. Eis que, logo que eu me converti, tá? Eu fui chamado para inaugurar uma igreja. Jorge Teixeira 4, no tempo que Jorge Teixeira era lama pura, tá? E aí, para completar, eu não sei se eu bati meu carro, ou se deu um problema, deu um prego, não sei. Eu digo, meu Deus. Aí não tinha Uber naquele tempo, e o táxi era muito caro. Aí eu orei, e eles estavam me esperando para levar a palavra. E eu digo, meu Deus, eis que aparece a minha cunhada, que hoje é pastora, irmã da pastora, pastora, irmã de pastor. E ela tinha um Fiat Elba, lá do tempo do Collor. Quem da antiga lembra do Collor. E aí ela me levou no Jorge Teixeira 4. E eu ministrei a palavra. E depois, um irmão que estava lá, assistindo, que não era nem de lá, foi convidado, que era a inauguração da igreja. Ele me trouxe, ele gostou da minha palavra, pediu naquele tempo eu fazia esboço. Ô, tempo bom, né? Que saudade. Eu fazia esboço, tá? Hoje eu não faço mais, não dá mais. Ele pediu meu esboço. Está aqui, meu irmão. Vou lhe dar de presente meu esboço. E ele me trouxe em casa. Mas é porque eu tive fé. Eu ia de qualquer jeito, irmão. Eu ia até andando. Eu não coloco dificuldade. Mas vamos. É o 12 ou o 13? 12. Falta só 2. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais penetrante que a espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vou ficar só com o final. Isso é a palavra de Deus. Ela está funcionando. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra. É forte, é ou não é? Porque aí, às vezes, você dá aquele famoso migué. Mas o coração, né? E a palavra vai no coração. No pensamento. A palavra ela é apta para discernir coração e pensamentos. E aí, vamos fechar com 13, vai ficando em pé. Estamos acabando. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos a tratar. Então, todas as coisas, esse nu aí é transparente, tá? Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele te conhece, ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece os teus pensamentos, ele conhece a intenção do teu coração, ele sabe tudo. Eu vou dizer uma palavra forte para finalizar a minha ministração. No dia que você for julgado no grande trono branco de Deus, Mateus 25, eis que abrirão os livros, e um livro, neste dia você vai ser julgado pelas suas obras, e você vai ser julgado
pelos seus pensamentos e intenções do seu coração. Diga misericórdia. Mas é verdade, tá? Mateus 25. Você já está em pé? Diga amém. Vamos orar para que você não perca o descanso maior. Descanso, uma promessa de Deus. Mas descanso desta promessa e última, porque as duas primeiras eram tipológicas. O descanso de Gênesis do 7º dia e depois o descanso da terra prometida. Tudo era um tipo do descanso maior, do descanso do céu. Aquilo que Deus preparou para todos aqueles que um dia vão passar por dificuldade, vão passar por lutas, vão passar por aperto, por aflições, mas seja fiel, permaneça, não deixa que nada nem ninguém te afaste das tuas promessas, porque Deus quer te levar para o céu, mas do jeito que Ele te leva para o céu, Ele também pode te levar para o inferno, e essa decisão de desenvolver a sua salvação pertence a ti. A salvação quem dá é Deus, não por obra, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Mas se você desviar, se você não permanecer, se você não desenvolver a sua salvação, você poderá ir para o inferno, onde está preparado para o diabo e os seus demônios. Mas o céu está preparado para nós, os seus filhos. Eu quero te abençoar nesta noite com uma palavra de perseverança. Eu quero te abençoar hoje com uma palavra de fé. Eu quero te abençoar hoje com ânimo novo. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os problemas, se seja doença, que seja dificuldade, que seja dívida, que seja o que for, nada seja suficiente para te afastar da promessa maior que é o céu. Você tem no horizonte planejado para ti o céu, e ali naquele dia, ali toda dor será removida, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais doença, ali não haverá mais defeitos físicos, cegueira, aleijado, dores, tudo já se passou. E a palavra para você, e eis que tudo se fez novo. E a minha oração é que você, receba em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não tenho a ti, a tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar pro mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti, Senhor.